Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. Você já sabe que aqui a gente traz informação de qualidade baseada em ciência, mas de uma forma leve e descomplicada. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Doutora Fabiana Lopes, a nossa gastroenterologista, especialista em doenças funcionais do intestino. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com você. Minha primeira vez no podcast. E espero boa. estar aqui para contribuir com os pacientes da Clínica Fique Leve e todos que acompanham a gente nas redes sociais. Muito bom. É uma tarefa extra do médico de qualidade hoje criar conteúdo. Né? Verdade. Porque tem muita desinformação na rede e a gente tem que nadar contra essa maré e ficar de vez em quando, de vez em sempre, criando informação de qualidade. E eu queria aproveitar que você está aqui para tirar umas dúvidas minhas, que provavelmente são dúvidas de vocês que estão em casa aí também. Afinal, o intestino, o que ele faz de diferença no funcionamento do corpo? Além de fazer o cocô, que a gente já sabe, né? Total diferença, total diferença. Cada vez mais a gente tem estudos mostrando a importância de ter um intestino saudável para a gente ter saúde, para construir saúde. E eu fui percebendo isso ao longo da minha prática, porque quando eu me formei, eu fiz gastro e fiz endoscopia, eu queria estar ali fazendo os procedimentos, mas o que eu percebi, atuando na prática clínica, é que se eu não cuidasse do intestino, meu paciente não tinha uma melhora realmente por mais tempo. Eu não iria gerar nele essa transformação que era o que eu queria. Então, o que eu percebia é que eu tinha que dar a ele estratégias e conscientizar que era importante sim tratar o intestino, e conscientizar também que não é só evacuar todo dia, fazer cocô todo dia, que você tem um intestino saudável. Uhum. Muitas vezes eu vejo paciente, não, mas eu vou ao banheiro todo dia. E ele é um paciente disbiótico. Uhum. Então, resgatar esse entendimento da barreira intestinal, da microbiota intestinal, é o que eu tenho tentado em cada consulta. E se não fazer cocô todo dia não é um sinal exclusivo de saúde, não fazer todo dia piorou, né? Piorou, mais ainda. Tem gente que acha que é normal, né? Não, mas eu só faço cocô 2 vezes na semana. Não, que isso, amor? Não pode, não. E tem gente que acha que é normal fazer uso de laxante cronicamente. Então, assim, eu sou assim, eu funciono assim, eu vou ao banheiro a cada 3, 4 dias, mas eu tenho que tomar meu laxante. E tem aqueles que se conformam e se acomodam em ir ao banheiro após uma semana. Então, assim, a gente acaba menosprezando alguns sinais que o corpo nos dá. Então, eu sempre falo para os pacientes que existe uma linha do tempo que é muito importante até que a gente desenvolva uma doença. Então, a gente tem um paciente que é um paciente jovem, que ele não tem comorbidades, é um paciente rígido, e existe uma linha do tempo até ele desenvolver uma doença crônica instalada, onde a gente faz o diagnóstico. E essa é a medicina que a gente aprendeu na faculdade. A medicina que trata sinais e sintomas, que trata a doença. Então, nesse meio tempo, foi o que eu comecei a estudar mais. E por isso eu falo da gastroenterologia funcional, que é o que eu estou estudando mais agora. Não é só tratar as doenças funcionais, ou seja, aquelas que não são orgânicas, mas é entender esse período em que o paciente não é mais rígido, mas ele também não tem uma doença. Só que o corpo não está na função normal, não está funcionando na sua normalidade, como a gente chama, não está em homeostase, em equilíbrio. Existe um processo de adoecimento. E é essa questão agora que me move mais nas minhas consultas. É o que eu passo para eles e é o que eu estudo mais nesse momento. Porque é onde a gente, de fato, muda a história natural, onde a gente muda o jogo. Quando você já entra, com um paciente já te procura numa doença instalada, acaba sendo mais fácil, entende? Você tem um diagnóstico, você tem um tratamento, você vai iniciar um tratamento para uma doença. A grande questão, a grande arte que eu vejo, e é isso que me encanta, né, na área médica, é você atuar antes do paciente adoecer. E aí é a importância dos sinais que o corpo nos dá.
Porque muitas vezes a gente vai menosprezando, vai passando batido, ainda mais na vida corrida que a gente leva. Nossa. E a gente acha que é tudo normal, mas, poxa, aquela distensão, aquela sensação de enjoo matinal que eu vou menosprezando, aquela dor de cabeça que eu sempre tenho quando eu como algum alimento, isso tudo são sinais de que o corpo está mostrando para você que não está normal. Não é normal a gente acordar enjoado todo dia, acordar com dor de cabeça, se sentir estufado, distendido, ter períodos de alternância de diarreia, de prisão de ventre. Não é normal, né? O normal é você conseguir fazer uma boa digestão, você conseguir se alimentar, você conseguir ter energia, vigor para desenvolver suas atividades diárias, né? Então, assim, uma gama de sintomas que a gente pode se antecipar antes do paciente adoecer. E é muito comum na gastro, pelo menos o meu olhar de não gastro, né, de não especialista em gastroenterologia, a gente achar que é fazer endoscopia e colono. Você tá normal, vida que segue, né? Não tem nada para fazer. Exatamente. E você vem falando exatamente o oposto nesse processo, né? Que endoscopia e colono são importantíssimas, né? Porque são formas de rastrear doenças já instaladas, mas a gente, por muito tempo, a gente vinha só tratando depois que a doença já estava estabelecida. Isso na medicina de forma geral, né? E aí, quando a gente já tem a doença estabelecida, a gente tem sim um passo a passo a ser seguido, mas frequentemente, na endocrinologia pelo menos, a gente consegue trazer para uma melhora, mas a gente não consegue chegar ao ponto pré-doença. A gente não consegue desfazer completamente aquele processo patogênico que já foi iniciado. A gente melhora, a gente controla, a gente traz alívio dos sintomas, mas sempre fica uma poeirinha ali, alguma coisinha que não funciona perfeitamente bem como funcionava antes daquele processo de doença começar. Na gastro é assim também? Exatamente, muito, né? Então, esse é meu foco hoje, é fazer com que essas questões que muitas vezes são ditas, é um transtorno de somatização, né? É um transtorno ansioso, assim, você já fez tudo o que poderia, mas o paciente, ele tem ansiedade, então, isso aí é um intestino irritável. Então, assim, o que eu vejo, às vezes, os pacientes vêm com diagnósticos porque fizeram uma endoscopia, fizeram uma colonoscopia, exames de sangue estão normais, não tem nada a princípio para uma doença orgânica, mas ele não se sente bem, e aí ele vai ao médico, ele vem ao gastro falando, doutor, eu me sinto enjoado, eu me sinto distendido, já fiz endoscopia, eu tenho pacientes jovens que já fizeram 10 endoscopias, já fizeram colonoscopias sem necessidade. Mas por quê? Porque, de fato, ele está buscando uma solução, uma né? solução. Ele tem uma queixa, esse tem uma queixa que é crônica, que é recorrente, mas ele ainda não entendeu o que está acontecendo. E se a gente não conseguir entender, sob a ótica funcional, como é que o corpo trabalha, e entender que não há uma doença, mas ele não está no seu equilíbrio, você não consegue. Então, através desse olhar funcional, é você entender esse paciente que ele pode ter disbiose, ele pode ter intolerâncias alimentares e não pode colocar tudo na conta de um quadro de uma doença como o intestino irritável, que tem critérios bem estabelecidos para o diagnóstico e para a gente começar um tratamento. E as coisas podem coexistir, né? Exatamente. Essa é outra questão. A gente sempre tenta buscar, na medicina, a gente é treinado na faculdade de medicina a buscar um único diagnóstico, né? A ideia da teoria da única coisa, né? Então a gente é treinado a buscar uma única coisa que explique todas aquelas. E isso é muito válido, é importante, porque senão a gente abre um monte de gaveta e aleatória. Mas é importante também ter o olhar que algumas pessoas, a minoria, vão ter coisas concomitantes. Você Sim. ter uma alteração não te torna menos suscetível a ter outra, né? Então, a gente procura uma explicação só para tudo, mas tem coisas que são relacionadas que a gente ainda não sabe, porque a medicina está em constante evolução. Então, no campo da endocrinologia, a gente descobriu várias associações na última década, a gente não fazia ideia. Né, que às vezes acontece um evento na medicina que desencadeia todo esse conhecimento sendo adquirido. Então, tem coisas que são relacionadas, mas a gente ainda não tem evidência robusta para dizer, e existe a chance da pessoa ter duas coisas independentes, completamente não relacionadas, mas acometendo aquela mesma pessoa. Então, ela tem o direito, entre aspas, de ter mais de uma doença, né? E a gente colocar
tudo na conta de um quadro psiquiátrico é muito cruel com o paciente. Muito, muito. E aí o paciente, ele recebe aquele diagnóstico, né? Eu tenho intestino irritável. E na verdade nem dor abdominal ele tem. E sem solução, né? Não. É aquilo, isso daí é da tua cabeça, vai tratar a cabeça. Mas não, peraí, amor, vamos tratar, né? Vamos atuar, como é que a gente pode ajudar tratando o sintoma gastrointestinal, talvez ajudar a melhorar o quadro psiquiátrico também, né? A ansiedade também, porque as coisas, elas de fato, elas estão muito interligadas. Sim. Cada vez mais a gente está saindo daquela medicina com caixas estanques separadas de cada especialidade, está entendendo que é tudo um misturadão. As coisas, elas se influenciam umas nas outras. E a gente ter essa capacidade de entender que a mesma pessoa tem coisas semelhantes, que se retroalimentam, e o quanto eu posso oferecer, o quanto você pode oferecer, o quanto o colega psiquiatra pode oferecer, que vão trazer melhora de qualidade de vida para esse paciente no final, é muito importante. Muito. E quando a gente vai pensar na gastro, o que eu vejo hoje é o início ali daquela barreira intestinal que foi rompida, né? Ela é o que a gente chama de permeabilidade intestinal, que hoje também, na visão tradicional, né, até lá na SBAD, a gente já tem se falado mais disso, coisas que antes a gente não falava, a gente não via, isso era muito doença e tratamento, né? Então, o que eu vejo as doenças, o nosso intestino é o meio de comunicação com o nosso ambiente externo. Então, a gente tem ali uma necessidade de ter uma barreira intestinal íntegra. Tipo a pele, né? Exatamente. Se fizer uma analogia, é tipo a pele. Se a pele não tiver íntegra, a gente vai ter doença entrando no corpo. Então, se a barreira do intestino, que é nosso avesso, né, não tiver íntegro, isso muda o funcionamento do corpo como um todo, é isso? Exatamente, porque quando ela está mais permeável, que ela tem que ser permeável para deixar os nutrientes serem absorvidos. Mas quando ela está mais permeável do que o normal, a gente perde a tolerância à própria microbiota comensal, que é essa microbiota que a gente forma até os 2 anos de idade. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação, é importante também saber todo o histórico desse paciente. Entendi. Se esse paciente foi amamentado, se ele tomou muito antibiótico na infância, se ele, como é que foi a introdução alimentar desse paciente, se ele tinha muita seletividade alimentar. Então, como que será que essa microbiota desse paciente foi sendo formada? Eu digo que essa microbiota comensal, ela é como se fosse a nossa impressão digital. Cada paciente tem a sua. E só para todo mundo entender, microbiota são as bactérias do bem que vivem com essa microbiota comensal, são as bactérias do bem que precisam estar conosco, que vivem conosco no intestino. Exatamente. E fazem parte desse controle de entrada, digamos assim. É tipo um pedágio ali. Você pode entrar, você não pode. É mais ou menos essa isso. microbiota comensal, ela, na verdade, assim, o nosso trato digestivo tem mais de trilhões de micro-organismos. Grande parte desses micro-organismos são bactérias. Certo. E isso também entra na questão da obesidade, mas a gente vai chegar lá. Próximo episódio, fica aí. Mas assim, essa microbiota comensal, são esses micro-organismos que estão ali nessa barreira, são a primeira fase dessa barreira intestinal, certo, que vão competir com os patógenos, aqueles que entram ali para causar doenças. Então, a microbiota comensal são esses micro-organismos que eles vivem conosco, eles não causam doença. Uma simbiose, né? Em simbiose. Então, eles vivem ali para nos ajudar a combater patógenos, para produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são super importantes para geração de energia também dos próprios colonócitos. Então, Colonócitos são as células do intestino. as células do intestino. E aí, essa primeira barreira, ela pode ser também prejudicada nessa presença de permeabilidade intestinal. Então, entendi. Não é ela que causa ou não a permeabilidade, mas a permeabilidade mata essa bactéria boa. As duas coisas. As duas coisas acontecem. Se eu não tô com as bactérias certas, a permeabilidade piora, e quanto pior a permeabilidade, menos bactéria certa eu tenho. Exatamente. Você Vira perde uma a bola de tolerância. neve, vira um ciclo vicioso, né? Exatamente. Você perde a tolerância a essa microbiota também. E você também mantém essa permeabilidade. É como se elas se tornassem patógenas, é como se elas se tornassem agredissem o corpo também, fossem entendidas como agressoras também. Você perde a tolerância a elas. Então, elas acabam ficando
gerando um desequilíbrio. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece quando a gente perde essa condição de barreira íntegra é essa geração de desequilíbrio da microbiota intestinal. E o que faz perder essa barreira íntegra? O que faz perder essa barreira íntegra hoje é nosso estilo de vida. Então, a medicina do estilo de vida, que a gente trabalha muito, quem acompanha a gente aqui já ouviu falar muito de medicina do estilo de vida, que a gente trabalha 6 pilares, né? Alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse, relacionamentos e tóxicos. Ela influencia não só, né, na qualidade do sono, na qualidade psiquiátrica ali, né, de ansiedade, depressão, emagrecimento, obesidade, mas também influencia diretamente no intestino. Sim, e é muito importante, né, nas consultas, e é o que a gente faz, colocar, né, falar com o paciente sobre todos esses pilares, porque, como eu falo, a saúde não é ausência de doença, né, então... Cada vez mais a gente está entendendo isso, A gente está entendendo isso, então, quando a gente vai falar sobre uma determinada situação que incomoda um paciente, ainda mais na gastro, que tem muitos sintomas, né, muitas questões funcionais, ou seja, não tem doença instalada, a gente precisa entender como é que está o entorno, como é a vida desse paciente, como estão os relacionamentos, como está o sono, como estão os gatilhos de estresse, e hoje também é importante se falar da questão espiritual, né? Então, quando o paciente tem essa necessidade de abordagem, é uma questão também que eu falo nas minhas consultas. Tem paciente que fala: doutora, você está parecendo uma psicóloga. Mas... com frequência também. Mas não é, a gente tem que entender o corpo como um todo. Então, assim, a gente não estudou tanto para chegar ali e o paciente falar que está sentindo uma dor na barriga e sair com remédio e acabou, né? É a troca, é o relacionamento. Então, depois que eu comecei o consultório, acho que foi isso também, essa troca com o paciente, que me deixou mais feliz realmente de servir. Tem dias que você provavelmente passa por isso também. A gente vai trabalhar, a gente não quer estar ali só para escutar um paciente que está doente, que está mal. Não é isso, mas quando a gente vai trabalhar e a gente também não está naquele melhor dia e a gente termina uma consulta e vê que a gente pôde ajudar e pôde falar sobre outras questões, eu me sinto melhor. Às vezes eu chego não tão bem e fico bem porque a forma como você entende aquele paciente, falar com ele e dar orientações, né? Essa troca durante a consulta que realmente é gratificante pra gente, né? Até porque a gente sabe que é nesse ambiente que a gente consegue, de fato, gerar mais resultado. Sim. A gente tem um defeito, talvez, mas para a grande massa médica isso é um defeito, mas para mim é uma qualidade que eu nunca vou abrir mão, que é de se importar verdadeiramente com cada pessoa que vai ali. Não é um número, não é mais um, não é uma ficha que eu atendi. É uma pessoa que eu quero muito poder impactar aquela vida positivamente. Eu vejo a mesma coisa em você, não é à toa que você está na nossa equipe, porque é selecionada a dedo. Essa é a filosofia da Fic Leve que a gente vem tentando cada vez mais levar para mais lugares, porque a nossa capacidade de impactar uma vida é o que faz valer tudo que a gente fez aí nos últimos 30 anos, né? Nos últimos 20 anos de estudo, pelo menos, é a gente conseguir, de fato, impactar aquela vida. Não é só, pronto, passou temporariamente e quando voltar a doer, você volta. Exato. Que é o que a gente vê muito por aí, né? E não tem como a gente fazer esse atendimento que a gente quer, impactar uma vida naquela correria, sem olhar no olho, sem dar um tempo de qualidade para escutar as demandas, para entender, você vê como o organismo é complexo, como essas questões de microbiota vêm de tantos anos atrás, como que você vai lidar apenas com uma queixa pontual sem entender todo o contexto, sem dar tempo para o paciente falar, sem ouvir o paciente. Então, e aí você sabe todo o meu caminhar de atendimento, de consultas, isso que eu não conseguia fazer mais. Então, assim... A mesma questão comigo, né? Eu não conseguia mais atender de uma forma com operadora, né, de plano de saúde, então... Que você não tem regência sobre a sua agenda, você tem que ser rápido, você tem que entregar, você não pode dar tempo, né, perder tempo com aquele paciente, mas na verdade é ganhar tempo, porque a gente ganha resolutibilidade para aquela pessoa, né, para aquela vida que está ali na nossa frente. Eu acho que cada vez mais a gente vem entendendo a medicina integral,
que é olhar a pessoa como um todo. Isso não quer dizer que eu precise saber tudo de tudo, é impossível, né? Então, a gente saber de todas as áreas é impossível, mas o ser humano que tá ali na nossa frente, ele é um só, então não adianta a gente olhar e falar, não, isso aqui não é gástrico, e isso aqui não é endócrino. Porque as coisas, elas se impactam, são várias alças de feedback, é tudo uma grande bola de neve acontecendo. Então, se eu não consigo mudar agir naquela área porque eu não tenho conhecimento, eu preciso identificar que aquilo é um problema e mandar para alguém que vá ter capacidade de resolver ou de ajudar na resolução daquele problema em conjunto, né? Essa é uma das missões da FIC Leve, então a gente vem reunindo profissionais complementares com o cerne principal na filosofia de acolher e atender esse paciente como um todo, mas vão existir situações que eu não vou conseguir tratar a obesidade dessa pessoa, por exemplo, só com as ferramentas endocrinológicas, porque esse intestino está adoecido e a gente vai precisar da Fabi atuando junto com a Nutri, junto com o educador físico, junto com o psiquiatra, junto com a psicóloga, um grande ecossistema, e vão ter vezes que o oposto também vai acontecer, mesmo com o intestino maravilhoso funcionando, resolvido, a gente vai precisar de uma abordagem endocrinológica, e é essa a beleza da medicina que a gente faz centrada na pessoa e não na doença. Então, acho que é uma grande mudança de paradigma que a gente vem vivendo, que a gente vem militando quase, né, de tirar o foco do tratamento da doença e colocar o foco do tratamento na pessoa. E a partir do momento que o foco é a pessoa, essa pessoa ela precisa ser ouvida, acolhida, a gente precisa criar relacionamento, a gente precisa de uma zona de segurança, de ser um porto seguro, de ser um lugar sem julgamento, e isso não se constrói em uma consulta isolada. Para isso a gente vai precisar de um acompanhamento longitudinal, a gente vai precisar de um plano estruturado, e é isso que a gente faz na clínica FIC Leve, e a gente vem selecionando profissionais que possam ajudar cada vez mais os nossos pacientes a terem a vida transformada por completo. Então, se você busca um médico para chamar de seu, que vai te cuidar por inteiro e não por partezinhas pequenas com doenças isoladas, vem para a clínica FIC Leve e deixa a gente cuidar de você.